Olá, sejam muito bem-vindos novamente ao livro Por que Escolher a Bondade? Bondade como estilo de vida, né? Então, é um estilo de vida que nós devemos adotar aqui agora nesse planeta, né? Nas nossas vidas. E eu gostaria de começar iniciando, né? Falando sobre um texto, né? De Chandamukha Swami, autor deste livro, né? Que ele fala sobre a reverência à vida, né? Então, reverenciar a vida é uma das principais marcas da espiritualidade. Quando nós estamos buscando espiritualidade, nós devemos reverenciar a vida. Então, por outro lado, não se pode falar em espiritualidade verdadeira para o indivíduo que entende a vida como uma mera banalidade biológica. Gente, a gente não é um corpo, a gente é uma alma, filha de Deus, em amor e devoção, servir ao Supremo eternamente. Essa é a nossa verdadeira missão. E a forma de vida humana traz essa possibilidade para nós, para a gente praticar essa reverência à vida que criou, o Criador criou a vida. E a vida nos criou para nos dar vida ao Criador. Então é uma conexão, né? Então ele diz aqui, nosso deslumbramento e reverência à vida devem crescer continuamente. Então a gente deve crescer todos os dias nessa gratidão e nesse deslumbramento. Nosso deslumbramento e reverência à vida devem crescer continuamente a cada nascer do sol, a cada paisagem natural, a cada flor que contemplamos, a cada comida que saboreamos, a cada amigo que fazemos e a cada isso e cada aquilo. Em suma, o indivíduo que percebe que tudo é parte integrante de Deus, do Espírito Maior, do Supremo, vai encarar naturalmente sua vida em toda a sua plenitude. Então eu quero começar hoje a parte 2 deste livro, encarando a vida em sua plenitude. Vamos aprender, minha gente, aqui a encarar a nossa vida com essa plenitude divina, com essa plenitude magnífica, que é a própria vida em si, né? E esse encarar a vida em sua plenitude engloba 3 processos. O eu superior, o eu supremo, o eu supremo, o eu superior e o eu inferior. O eu superior é o próprio Deus, é o supremo. O eu superior é a nossa alma e o eu inferior é as coisas materiais, né? Então, a gente tem que servir ao eu superior, com o nosso, a gente tem que servir o eu supremo, desculpa que eu estou atrapalhando aqui os S, o eu supremo a gente tem que servir com o nosso eu superior, porque quando a gente usa o nosso eu inferior, a gente jamais a gente vai estar nessa conexão com Deus. Porque Deus não são as coisas materiais, Deus são as coisas espirituais, as coisas transcendentais e divinas, né? Então ele diz aqui, Chandamukha Swami, no Bondade como Estilo de Vida, que é o nosso trabalho do dia de hoje, né? Certo? Então, o eu supremo, o eu superior e o eu inferior. Vamos tratar essas questões separadamente, mas conjuntamente em si, né? Primeiro vem o eu supremo, o próprio Deus, eternamente situado em sua posição transcendental, nunca sujeito à influência externa de Maya, a yoga da ilusão, a yoga material, a qual é simplesmente uma das suas multifárias energias e que estão sob seu controle total. Então, Deus coloca a gente aqui para a gente ser tentado pela yoga Maya, que é a yoga da ilusão, pelas coisas materiais que nos condicionam a matéria, né? Então, o qual é chamado de yoga Maya, a yoga da ilusão, a união com as coisas materiais chama-se Maya, ilusão, e a qual é simplesmente uma das suas energias e que está sob o seu controle, de quem? Do Supremo, que é transcendental a tudo isso. Em outras palavras, o eu supremo nunca pode revestir-se de algum tipo de cobertura material. Só nós, as alminhas, que nos revestimos do corpo material para viver essa posição material, para transcender toda essa agonia material. Digo agonia porque é uma guerra está viva aqui neste planeta, principalmente nesse momento.
As coisas são finitas, felicidade tem fim, e vêm os problemas, e a gente tem que ser um guerreiro para sair deste processo e encarar a vida em plenitude, conhecendo o eu supremo, o eu superior e o eu inferior. Quem é o eu superior do indivíduo? Quem é o eu superior? O eu supremo a gente já sabe que é Deus transcendental. O eu superior é a própria alma, de natureza espiritual e eterna, a própria alma, originalmente pura, partícula infinitesimal. Quem sou eu? Eu sou uma alma originalmente pura. Eu deixo de ser impura quando eu entro aqui na matéria, né? E eu sou uma partícula infinitesimal, ou seja, a milésima da centésima, milionésima parte da ponta de um fio de cabelo é o tamanho da nossa alma. Isso dito no livro sagrado Bhagavad Gita, a ciência suprema, né? Então, esse eu supremo, esse eu superior, pertence ao eu supremo, né? E assim, igual a ele em qualidade, nós somos igual a Deus em qualidade, embora diferente dele em quantidade. Nós somos iguais em qualidade, mas diferente em quantidade. E que por mau uso do nosso livre-arbítrio, ou seja, o nosso karma e o nosso livre-arbítrio, podemos nos sujeitar à maia do Senhor, ou seja, a ilusão, assim permanecendo por um bom tempo coberto por um corpo material. É o que nós vivemos nesse momento. E vivemos em outros momentos passados, né? E estamos vivendo agora nesse momento presente. Então, precisamos aprender sobre o eu supremo, o eu superior e o eu inferior. Agora vamos entender o eu inferior, que é justamente esse eu que se acopla no corpo material e vive essa ilusão. E nesse processo nós vivemos presos nesse corpo, a alma fica presa nesse corpo por um tempo, coberto pelo corpo material, que é a nossa prisão aqui na Terra, o nosso cativeiro aqui na Terra da alma é viver presa nesse corpo material, vivendo o que a gente precisa passar pelas coisas materiais, pelos problemas materiais, pelos problemas emocionais, pelos problemas mentais e por aí se vai. O eu inferior material e temporário, um mero produto de maia do Senhor, a cobertura corpórea da alma responsável por criar o falso ego. Então, quando eu estou no corpo, eu passo a ser usado como falso ego, eu passo a ser utilizado como falso ego, porque aí vem o quê? Aí vem um monte de coisa desnecessária ou necessária à nossa evolução. Eu digo desnecessária por quê? Porque a gente se apega a tanta picuinha, tanta coisa pequena, raiva, rancor, ódio, mágoa, controle, ciúme, possessividade. Eu ficaria aqui listando as qualidades inferiores do nosso eu inferior, do nosso falso ego, do nosso corpo, né? E aí, nesse processo, a gente pode buscar esse entendimento que a gente não é esse corpo e a gente é um eu superior sempre, eternamente, e parecido em Deus em qualidade, a alma Sat Chit Ananda, cheia de eternidade, conhecimento, bem-aventurança em Deus, Sat Chit Ananda maior, porque é infinito. Mas nós temos essas qualidades, só que nós não sabemos usá-las aqui na Terra. Por isso que vem as complicações, que vem os nossos processos interiores e emocionais, porque nós também estamos aqui cumprindo o nosso karma das ações passadas e das ações presentes, né? Então, assim, de forma semelhante, o ser individual verdadeiro, a alma, o eu superior, é uma partícula do eu supremo, igual a ele em qualidade e diferente dele em quantidade. Assim, para dar ênfase a essa natureza, nós precisamos entender o eu superior, que é a nossa alma, que está ligada ao eu supremo, que é o próprio Deus transcendental, nosso Pai Criador. E assim, com essa visão, né, desse eu supremo, eu superior e eu inferior, nós vamos buscar entender essas diferenças e essas separações, que na verdade não existem, né? Chandramukha diz aqui que não existe. Chandramukha Swami, guru, professor da ISKCON, Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Nós devemos entender que do ponto de vista filosófico, nós vamos
buscar esse eu superior do indivíduo, que é a própria alma. E o que são essas almas? As entidades vivas neste mundo são minhas eternas partes fragmentárias. Por força da vida condicionada no corpo terreno, elas empreendem árdua luta com os 6 sentidos: visão, olfato, paladar, tato, vem também os sentidos sexuais, reprodutores e por aí se vai. Então, a luta com os 6 sentidos principais, né? Que são os principais sentidos que a gente utiliza para poder viver aqui nesse plano material. E entre os quais inclui a mente. Isso está escrito na Bhagavad Gita, capítulo 15, verso 7. Então, a mente também é um sentido. E a mente, os sentidos e o falso ego, faz uma trilogia. Como existe o eu supremo, o eu superior e o eu inferior, existe o falso ego, a mente, o falso ego, que é o meu ego, e os meus sentidos. Aí essa trilogia, se você não tiver cuidado, essa trilogia vai levar você para um caminho inesperado, oposto a tudo aquilo que a alma veio buscar aqui na Terra. Então, quando a gente passa a entender isso, a gente passa a entender que nós somos uma alma pertencente a Deus, né? Então, a gente podemos dizer e dar um significado de um sentido aqui. Dizemos que quando é um dia ensolarado, abrimos a janela do nosso quarto e dizemos que o sol entrou no quarto. Estamos nos expressando corretamente que o sol entrou no quarto? Sim e não. Ao mesmo tempo, se nos referirmos à estrela propriamente dita, a resposta seria não, que o sol não vai entrar no quarto. Mas os raios de Deus, os raios do sol é que vão entrar no nosso quarto e que vão iluminar o planeta, né? Porque se não tivesse o sol durante o dia, haveria escuridão, né? Então, esses raios solares, eles representam as energias de Deus que precisam entrar em nossa vida externa e na nossa vida interna, né? E assim, buscando esse entendimento que eu sou um ser vivo e que eu sou em parte integrante de Deus, vamos buscar essa ideia de nos apoiarmos a entender esse eu supremo, né? Esse conceito de Deus, do Criador, do controlador supremo, porque a gente achar que não existe nenhum controlador aqui na Terra é muita ignorância. Deus controla tudo, Deus tem a sua forma universal, o qual eu estou estudando na Bhagavad Gita e compartilhando também. A forma universal de Deus, onde Deus mostra uma parte da sua forma universal, né? E assim também Deus é chamado de verdade absoluta, porque a verdade, ela tem que ser absoluta, e a verdade absoluta e única é a verdade de Deus, do eu supremo, né? E não existe outra verdade além desta verdade absoluta, que é o supremo, né? E para terminar, podemos dizer que o eu superior é o nosso eu individualizado, só que superior. Se a gente se eleva, se torna superior. Se a gente se rebaixa, se torna inferior. Então, com esse entendimento, vamos entender que nós somos divinos e que parecemos em Deus em qualidade, mas e não em quantidade. Jesus já diz, vós sois a imagem e semelhança do Criador. Sim, mas em quantidade a gente não é parecido com Deus, porque Deus é infinitamente onipotente, onisciente e onipresente, tá certo? Então, hoje eu vou deixar vocês aqui, né, com esse eu supremo, eu superior e eu inferior, porque é preciso meditar sobre esse eu inferior, que é conflituoso, não permanente, insatisfeito, limitado, enfermo e vazio. Olhe só as qualificações do eu inferior. Vou repetir. Conflituoso, não permanente, finito, porque acaba, vai para debaixo da terra, insatisfeito, ilimitado, enfermo e vazio em si mesmo. E na sua condição original, vinculado ao eu supremo, que é o eu maior, que é a alma, e o eu superior é pacífico, eterno, autossatisfeito, ilimitado e pleno em si mesmo. Então, a alma, ela é totalmente diferente do corpo. Não pode se comparar as coisas do corpo com as coisas da alma, muito embora eles estejam integrados para se integrar a Deus, né? Então, assim, precisamos entender que precisamos buscar essa identificação maior, essa identificação e buscar esse processo incessante de entendimento acerca do absoluto, acerca de Deus, né? Então,
para encerrar aqui, eu espero que vocês se integrem a Deus para se entregar. A gente se entrega a esse processo de entendimento para se integrar à ciência de Deus. Porque é o eu supremo, o eu superior e o eu inferior, que é o próprio corpo. O corpo, a yoga maya, que nos conduz, o falso ego, os sentidos, né? Então, aqui Chandramukha, ele encerra com isso. De qualquer modo, para alcançar e realizar a sua natureza verdadeira, teremos que nos entregar ao eu superior. E como mencionamos, essa entrega é espiritual. E aí nós voltamos aqui para encarar a vida em sua plenitude, é buscar se entregar espiritualmente às coisas e obras de Deus nesse processo maravilhoso aqui nos 16 minutos de entendimento desse eu supremo, eu superior e eu inferior. Assim, com essa responsabilidade e filosoficamente falando, mas numa prática justa e correlacionada, vamos colhendo cada um nossos resultados. Desculpem que passou um minutinho, geralmente é de 10 a 15 minutos, passou um minutinho, peço perdão, mas eu preciso fechar os assuntos para que fiquem bem entendidos aqui neste compartilhamento. Com gratidão eu encerro mais um dia de bondade como estilo de vida.